Eu estava analisando, né, as informações e tudo mais, e eu fiz algumas anotações e eu preparei um material para a gente conversar hoje, né, para a gente falar mais sobre essas questões. Então, o que a gente está tratando para acelerar o nosso processo de autodesenvolvimento, para que a gente consiga resultados melhores e eficientes. A gente entendeu que existe o nosso campo consciente, que basicamente aquilo que está em cima, no topo, no superficial, que a gente tem um acesso maior, e nós temos as informações que estão arquivadas no nosso inconsciente, que são muitas informações, muitas mesmo. E esse banco de dados que a gente trabalha com o inconsciente formam as nossas programações. Então, os resultados que a gente tem hoje são consequência desses padrões. São consequência do que a gente interpretou e do que a gente armazenou como impacto e como emoção, certo? Então, o que a gente precisa entender? Que se eu não começar a olhar para essa parte minha inconsciente, vai ficar muito mais difícil mudar a parte racional e ter os resultados. Então, quando a gente começa a explorar essas informações que tem no inconsciente, a gente chega na origem, na raiz dos nossos problemas. Ora, por que eu repito determinado padrão na minha vida? De onde eu tirei isso? Por que eu faço isso? Por que eu reajo da forma X e não da forma Y? Por que diante de um evento eu explodo, por exemplo, ou de repente eu me calo? Por que eu tenho esse tipo de reação? Porque eu fui armazenando informações que também manifestam nos nossos relacionamentos, na nossa carreira e na nossa vida financeira. Então são diversos fatores aí que são influenciados por tudo isso e que a gente repete padrões. Então, se a gente começa a mexer nesse profundo, a gente consegue alterar a nossa visão de mundo, essa que faz a gente repetir tudo igual, e consequentemente a gente consegue mudar aquilo que a gente atrai, certo? Então a gente precisa entender o seguinte: nesse inconsciente, nesse banco de dados, eu tenho algumas informações, algumas raízes, algumas causas que eu registrei que seria seguro, que me trariam prazer, que não me trariam prazer, que me trariam muitas dores, e eu fui colocando tudo isso aqui, né, dentro do inconsciente. Então isso aqui, mesmo que eu esteja de forma consciente dizendo quero um relacionamento saudável, por exemplo, mas o que eu joguei no inconsciente foram experiências traumáticas, crenças de que um relacionamento não é bom, relacionamentos não são bons, impactos emocionais que eu vivenciei de relacionamento dos meus pais, de pessoas da minha família que eu vi ao longo da minha vida, automaticamente esse inconsciente, ele me protege e ele me traz exatamente aquilo que eu preciso, porque eu disse que era seguro em algum momento. Então eu começo a atrair, mesmo que não seja saudável, é o que eu sei lidar. Então eu vou atrair isso porque é o seguro. Então, por exemplo, se é um padrão com relação a relacionamentos, é o que eu vou atrair. E se eu quiser fazer mudanças mais profundas, principalmente com relação ao que eu atraio, eu vou ter que descer até o meu inconsciente e descer e entender qual tipo de informação que eu joguei dentro do meu inconsciente, tá? Qual tipo de interpretação eu posso ter dado dentro da relação? Qual tipo de informação eu tenho enraizada? Por exemplo, para atrair homens inseguros, para atrair homens possessivos, por exemplo. É basicamente o que a gente faz nessa terapia de reprogramação emocional. Então, se eu não sei as informações que eu tenho guardadas, fica muito mais difícil eu mudar as relações, é muito mais difícil eu mudar a forma como eu me posiciono, como eu me sinto nos relacionamentos, essa forma que eu me sinto injustiçada, atacada, porque muitas vezes
eu já joguei isso muitas e muitas vezes atrás de uma forma inconsciente em algum relacionamento. Então, se eu não sei o que tanto que eu estou repetindo nesse ciclo várias vezes, quais os ciclos, quais as etapas, quais as emoções que eu arquivei, eu tenho muito mais dificuldade em mudar. Então, eu preciso alterar a minha visão de mundo com rapidez. Então, o que eu faço? Eu acesso o inconsciente para chegar nesse problema pela raiz, né? Nesse pacote de ideias, nesse pacote de dados que eu tenho ali desde o início e que às vezes a gente nunca acessou. Isso é feito com muito amor, com muito cuidado, num passo a passo, para conseguir essas mudanças de uma forma até mais rápida do que a gente espera. Então, a gente tem o seguinte: as minhas interpretações geram explosões e muitas vezes criaram uma situação, um ciclo. Então, se eu digo não para alguma coisa, eu posso só receber alguma outra coisa. Por exemplo, se eu coloquei sem querer um não na minha programação para relacionamento, eu posso receber fracassos e relações que não continuam. Por quê? Porque eu coloquei nas minhas interpretações que algo não é seguro. Ok? Então, o que eu preciso? Voltar e integrar tudo na nossa vida. Porque tudo na nossa vida a gente precisa integrar. A gente não pode ser só um extremo. Se a gente for só um extremo, a gente vai perder recursos e habilidades que o outro extremo teria, certo? Então, a gente faz esse resgate de habilidades. Eu não posso simplesmente trabalhar só a minha energia masculina. Porque no passado eu entendi que era importante ter energia porque essa energia me protegia. E se eu espalho isso para todos os ambientes, como que acontece num relacionamento? Eu preciso equilibrar. Então, se eu sou só yang, eu não vou conseguir ter uma energia que vai harmonizar dentro desse relacionamento, que vai causar esse encaixe. Por quê? Porque eu estou num extremo. Então, se eu passo a minha vida muito no extremo, nos momentos que eu precisar do outro lado da moeda, porque a gente vai precisar disso, entenda que a vida ela não favorece só um tipo de pessoa, ela vai favorecendo com quem, cada vez que eu desenvolvo mais habilidades, cada vez que eu vou modificando, quanto mais habilidades você tem, quanto mais interessante você se sente, menos você se inferioriza. Por quê? Se você já desenvolveu tanta coisa, você sabe como que foi trabalhado, você sabe que você é especial, rara e única, por que você vai ficar se inferiorizando? Se você sabe das suas habilidades, você está sempre se reinventando. Então a gente faz isso nesse trabalho. Eu não quero mais me sentir inferior, eu vou me desenvolver cada vez mais e mais, certo? Então, a gente vai entendendo que na nossa história, por exemplo, quem representou na sua história uma figura forte e uma figura fraca? Quem que foi? Pensa aí direitinho. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser vó, pode ser tio, pode ser alguma pessoa próxima. Quem você, pensando na sua história, foi uma pessoa forte? Você interpretou ela como forte. E como que você interpretou como fraco, frágil, submisso, vitimismo? Quem que você identifica como fraco? Então, inclusive, tem a ver com o questionário que eu encaminhei. Então, você já identificou, você já visualizou por que essa pessoa foi forte para você, por que você admirava ela, por que ela foi fraca, o que ela fazia ou não fazia para você enxergá-la dessa forma, né? Então, quanto mais a gente consegue identificar isso, fica muito mais fácil para a gente poder mudar algumas interpretações que a gente tem gravada no nosso inconsciente. Então, nós precisamos nos desidentificar com essas pessoas e mudar as habilidades. O que seria isso? Basicamente, quando a gente está muito identificado com um tipo de jeito, de temperamento, muitas vezes a gente acaba excluindo habilidades. Então a gente não está sabendo como integrar o outro lado dentro de nós, certo? Então a gente fica muito só de um lado e não consegue integrar o outro lado. A gente precisa entender que existe um processo de exclusão. O que é esse processo de exclusão? Não só de exclusão, mas também existe um processo em que a gente, ao invés de excluir, de reinventar, a gente adota.
Então, tem algumas coisas que a gente exclui e algumas coisas que a gente adota através do nosso julgamento de certo e errado, de bom e ruim, de seguro e de não seguro, tá? Então, por exemplo, se você quer ter uma habilidade, mas não consegue ter uma habilidade, muitas vezes você colocou que ter essa habilidade vai te trazer problema. Não é seguro, não é bom, não é a sua função ter essa habilidade. Então, por exemplo, eu quero ser mais calma. Só que você tem uma informação que pessoas calmas são desprotegidas, são fracas ou qualquer coisa do tipo, você pode fugir desse padrão. Então, seu inconsciente faz com que você fuja disso. Então, você exclui isso. Então, assim, eu não vou ser calma, sai fora. Então, você adota um posicionamento diferente, excessivo, e isso começa a te sufocar. A gente vai fazer um exercício sobre isso, então a gente vai conseguir identificar essas emoções. Mas como saber que algo me falta e algo está excluído? Porque eu tenho a sensação, se eu tivesse, por exemplo, se eu conseguisse falar em público, se eu conseguisse me posicionar, se eu conseguisse ter mais força, ou se eu conseguisse ser mais calma, ser mais organizado, ser mais equilibrado, enfim. Então, tal coisa me falta. Então, eu tenho aquilo que me sufoca. Você fala, meu Deus, eu sou tanto isso, eu sou muito isso. Então, assim, por exemplo, eu sou muito dominante, eu sou muito acelerada, eu sou muito focada em resultado, eu queria ser mais tranquila, mais calma. Então, isso me sufoca. Então, às vezes eu sou tão estável, tão certinha, tão na linha, e isso acaba me sufocando também, porque eu não consigo ser mais flexível. Falta uma ação, falta um foco, falta um resultado, uma comunicação, alguma coisa diferente. Enfim, é o que a gente falou, né? Sobre a questão do ter demais. Então, o que eu gostaria de ter mais, o que eu gostaria de ter e não consigo, e o que eu gostaria de diminuir e não consigo. Eu fico desintegrado, fica meio estranho tudo isso. Eu pedi uma coisa, mas eu não tenho outra, né? Então, a gente vai fazer um exercício para que a gente possa resgatar habilidades, pensar aí no que a gente pode não ter aperfeiçoado e também exercícios para a gente se integrar, para trabalhar com os nossos pais. Vamos trabalhar as nossas questões com os pais. É um exercício muito profundo. É um exercício que você tem que fazer se você quer se liberar, se destravar e se sentir ainda mais leve e ainda mais poderoso com o poder emocional. Esse exercício com os pais é muito incrível, ele é muito forte, então a gente vai fazer. Eu vou falar para você tirar as distrações, focar nesse seu momento e você vai ver a transformação que essa entrega, que esse mergulho nesse exercício vai te proporcionar. Lembrando que você precisa ficar num lugar confortável para ficar esse exercício, para você conseguir se integrar, se dedicar a um lugar silencioso e calmo, tá? Primeira coisa, primeira parte desse exercício, você vai precisar de um cenário que você achou injusto, onde em um deles a figura principal era sua mãe, e o segundo cenário que você achou injusto, e o segundo personagem vai ser a sua mãe. Pode ser um sendo injusto com o outro, não tem problema. Pode ser ele sendo injusto com você. Pode ser eles sendo injustos com outras pessoas. Mas tem que ter esse cenário. Uma injustiça que envolva sua mãe, uma injustiça que envolva seu pai, que você achou injusto. Então, por exemplo, um exemplo assim, por exemplo, seu pai te batia bastante quando você era criança e adolescente, então ele não conversava, ele se impunha de uma forma que era batendo, então ele impunha autoridade dessa forma e você não achava justo isso. Ou aquele pai, aquela mãe, que ao invés de dar carinho e atenção, pagava as coisas, te dava presentes, então você se retrai porque você não tinha conversa, então você se tornou uma pessoa tímida, retraída, é só um exemplo, tá? Cada pessoa tem a sua experiência. Então, o que você achou injusto sobre essas pessoas que você olhava e você falava, isso aqui é muito injusto, isso aqui não é legal. Por quê? Por exemplo, tem muita gente que fala muito de traição, né? Do pai trair a mãe trair o pai foi embora de casa e montou outra família e você achou injusto com você.
Eu fiz esse exercício recentemente com uma outra pessoa e ela chegou à conclusão que, assim, na hora de fazer exercício, ela não entrava nisso, mas ela tinha julgado a mãe dela por não ter ficado com o pai que tinha uma outra família. Ou seja, na hora de descer para a emoção, por isso que a gente faz o exercício, ela descobriu um novo julgamento que ela nem lembrava. Ela percebeu que ela julgava a mãe por não ter ficado com o pai que tinha uma outra família. Ou seja, mas é uma coisa que não é racional. É uma dor que a criança carrega, já que ela cresceu longe do pai. Então, assim, são alguns casos. Tem casos de abandono, tem casos leves, mas são injustiças de alguma forma, né? A criança enxerga o mundo de uma forma diferente e ela enxerga injustiças. E a gente vai descobrindo isso dentro desse exercício, coisas que a gente nem lembrava, né? Então são várias e várias situações. Situações com avós também, existem muitas. Situações com familiares, com tios, com primos, enfim. Acontece e ficam dentro da gente, coisas que nós observamos quando éramos crianças. Então, assim, situações de repente de ver que a sua mãe sofreu alguma injustiça feita pela sua avó ou seu pai, enfim. São coisas que nós vamos trabalhar dentro desse exercício. É um exercício muito importante, muito profundo e que precisa que você se dedique. Então, eu preciso que você pense nessa situação, nessas situações, né? Não precisa ser uma situação só. Eu quero só que você prepare a sua mente esse cenário que você achou injusto ou uma ação que você achou injusta, ou do seu pai e da sua mãe, alguma coisa que ela deveria ter feito e não fez, enfim, coisas injustas. Dos dois. Aí é pai biológico, tá? Não é o pai de criação nem nada. Se de repente você não tem nenhuma memória, enfim, pega o cenário que você vai encontrar essa injustiça que você guardou dentro de você, tá? Lembrando que ficar tranquila, num lugar calmo, procurar tentar se concentrar nele para a gente conseguir fazer isso. Você vai buscar dentro de você todos os julgamentos que você atribui à sua mãe e ao seu pai. Todas as injustiças, sensações de abandono, enfim, todos os sentimentos que você tem em relação. E não pode esquecer os cenários, pode ser um cenário, pode ser 2 cenários, enfim, da forma que você quiser, o que você conseguir for lembrando. Por exemplo, minha mãe trabalhava muito, me esquecia na escola ou não me dava atenção por causa disso. Você, criança, achava isso de uma forma injusta, porque a criança, ela não racionaliza, ela vive o sentimento, né? E ela vai guardando tudo isso. Então é o que você via, são as situações que você via, tanto relacionadas com o seu pai, tanto relacionadas com a sua mãe, questão de tomar atitudes, enfim. É o que a gente vai fazer dentro desse exercício, tá? Eu vou encaminhar para você o áudio e o que a gente vai fazer basicamente? Vamos nos integrar com essas pessoas. Nós vamos fazer... Você pode pensar, eu não sei se eu tenho coisas boas com essas pessoas, dependendo do grau de pergunta, assim, eu peço que você tente se integrar, se permita fazer esse exercício, para que você possa entrar em contato com essas emoções e trabalhar. Você precisa se abrir para os exercícios para você poder aproveitar dentro do potencial que esse exercício tem. Por que esse exercício é tão importante? Para você descobrir programações que você criou e, mais importante, para você tratar emoções. Isso registrou emoções como marcas dentro de você. Então, toda vez que você vê uma injustiça, que você se sentiu lesado, porque aquela família, porque não eu, porque uma traição, porque uma separação, porque um abandono, porque uma situação assim, porque favorece um irmão e não me favorece, tudo isso deixou uma marca em você. E essa marca hoje influencia na sua forma de enxergar a vida, de enxergar relacionamentos, de enxergar carreira, de enxergar dinheiro, enfim, tudo isso influenciou e influencia
dentro da sua vida. Ai, Kiara, você tá falando sério? Tô falando muito sério. Quanto mais você pergunta, mais você se destrava. E aí a vida vai ficando muito mais fácil para você, porque você vai mudando tudo isso. Você começa a entender aonde você criou seus padrões, aonde você pode criar novas habilidades, você está liberando emoções do passado, coisas que te travam, e você começa a equilibrar suas emoções, então você tem um recomeço. São tantas habilidades que você incorpora que você olha para outras pessoas e você já não consegue mais se inferiorizar, se sentir péssima, achar que você não tem nada, que você não consegue falar em público, por exemplo, que você não consegue manter um relacionamento, que você não consegue atrair pessoas boas, pessoas legais para você. Então, assim, você ressignifica as suas emoções, você reprograma, mas você precisa mergulhar em você, descer até as suas questões de uma forma profunda, se abrir para a transformação. Então, se você não consegue fazer isso, você vai continuar do mesmo jeitinho, atraindo esses ciclos e repetindo esses padrões dentro da sua vida. Então, basicamente é isso para a gente ampliar a nossa consciência, tá bom? Então, eu vou encaminhar para você um áudio, porque aí você vai precisar fechar os olhos, se concentrar e tudo mais. Então, assim, caso você não lembre de algum evento da sua infância, pode ser alguma coisa mais atual, tá bom? Então, eu espero que você esteja preparada e logo mais eu vou te encaminhar o áudio. Um beijo e até!